Pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Vou ficar aqui recepcionando os atrasadinhos, não faz mal. Boa noite, Suzana. Boa noite. Olha só, prestem bem atenção. Nós temos que, para entender a crase, nós temos que entender que é um fenômeno que independe da gente, não somos nós que colocamos a crase. A gente apenas coloca o acento, tá? Então, a minha grande torcida, na época que estavam reformulando a nossa língua, né, que mudou regra de hífen, de outras regras, era que simplesmente se abolisse o uso da crase, tá? Seria ótimo. Nesse exato momento, ao invés de estar falando de crase, poderia estar falando de outros elementos, de outras coisas, reservando a nossa força para outros elementos que não para a colocação de crase, certo? Mas foi o que aconteceu, infelizmente, estamos aqui e temos que fazer certo. Qual que é a minha preocupação? Minha preocupação é que muitos de vocês, no Enem passado, tiraram 80, 120 de competência 1. E hoje vocês estão num ponto que muitos estão já fixados no 160, não tem como baixar disso, mas existem aqueles ainda que, por conta da crase, podem deixar de ter 200, ou exatamente por conta da crase, podem ir para 120. Que é uma diferença sutil entre uma coisa e outra. Desculpa, professora. Tá bom. Só um minuto. Tá bom. Esse vídeo não vai ficar gravado, né, ou vai? Esse vídeo vai, já tô gravando. Tá, obrigado. Tá bom? Então, veja só. Não é, então é errado a gente falar assim, eu vou colocar a crase, porque crase existe. A gente fala, eu também falo, porque é uma coisa mais fácil. Você esqueceu de colocar a crase, é mais fácil falar assim. Mas se algum dia alguém falar para vocês, simpaticamente, não se coloca a crase é um fenômeno, é isso mesmo, a pessoa vai estar com a razão, tá bom? A gente que está falando errado, colocar ou não colocar crase. Mas eu vou falar assim porque é uma forma mais fácil da gente se comunicar, e que não é mal de faculdade, não tenho nenhuma obrigação de usar uma linguagem técnica com vocês, tá? A crase, ela vai se dar, não porque eu quero, mas porque a linguagem, ela é estruturada dessa forma. Para cá, eu vou ter uma palavra que é regida pela preposição a. Como assim regida? Vamos lá. O verbo gostar é regido por qual preposição? De. Eu gosto de você. Tudo bem? O verbo ir, geralmente a gente rege o verbo ir com qual preposição? Por. Eu vou por este caminho. Tudo bem? Eu costumo ir pela Fernando Correia e não pela Avenida do CPA. A gente rege o verbo ir com a preposição por. Algumas palavras e alguns verbos são regidos pela preposição a. É o caso que me deu desespero no ano passado, quando vocês estiveram no ano retrasado, quando vocês tiveram que falar sobre o acesso ao cinema. Por quê? Porque eu sabia que na hora de falar acesso a, como vocês tiveram que falar sobre acesso à água, né? Eu sabia que ia ter a preposição a. Sabia que ia ter o verbo. No caso, cinema é masculino, né? O cinema. Não vai ter crase, né? Sim, aí não vai ter crase, mas no caso, a pessoa teria acesso à sala de cinema, acesso a situação qualquer. Na verdade, no tema do cinema, Vitor, seria em relação ao verbo assistir, não a palavra acesso. Eu estou trabalhando aqui a palavra acesso por causa do acesso à água, do tema que vocês acabaram de receber corrigido, tá bom? Então, na palavra acesso, eu tenho a preposição a. No verbo assistir, eu tenho a preposição a. Na palavra devido, eu não falo devido isso, pessoal, eu falo devido a isso. Tudo bem? Eu não falo devido isso, eu falo devido a isso. Devido a isso, vamos ver outra palavra. Eu obedeço, a sociedade obedece a os pais, tá? É obedecer a. Essas palavras para cá, todas elas, eu sou afeto a alguma coisa, quer dizer, eu gosto de alguma coisa, são regidas pela preposição a. A palavra quanto. Quanto a isso,
quanto àquilo. O fato é, muitas vezes vocês se esquecem desse A, que é da parte de lá. Da parte de cá, eu tenho que ter obrigatoriamente, um substantivo. Licença, devido a isso não tem crase, né? Vitor, muita calma nessa hora, tá? Espera, deixa eu dar aula. Tá Aí bom. depois, na hora do exercício, a gente vai tirar todas as dúvidas, vai anotando. Então, olha só, eu vou ter que ter um substantivo feminino. Por que um substantivo feminino? Nada mais do que isso. Porque para ter a crase, pessoal, CR do grego, CR é sempre junção. Tudo bem? O que é um acrobata? É aquele que vem de um lado do picadeiro para o outro, ele junta os dois lados. Crer, eu creio em você. O verbo crer é transitivo indireto. Eu tenho que sair de um lado e chegar no outro. Eu não falo assim, eu creio em alguém, eu creio em alguma coisa. Tá bem? Então, sempre que tivesse CR, sincretismo. O que é sincretismo? É a junção é a junção da junção da crença. Crase é a junção do que com o que? Do a preposição, que rege a palavra anterior, com o a artigo, que acompanha o substantivo que estará aqui na frente. Então, por exemplo, eu tenho acesso a água. Esse água aqui é o artigo. Tudo bem? Juntando uma coisa com a outra, eu terei a crase. Eu vou assistir a novela. Eu vou ter crase. Por quê? Porque estou mostrando que o assistir tem a preposição a e a novela está aqui com o artigo a. Devido à professora, Devido quanto à aula, Quando eu obedeço à mãe, eu obedeço à professora, eu sou afeto à leitura. Todas essas situações aqui, eu tenho para cá um substantivo feminino, 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 um substantivo feminino. Essa é a regra básica da crase. Olhem bem para esse documento que eu estou mostrando para vocês, exibindo para vocês, que vocês têm aí também. Olha, o que nós temos? Eu tenho aqui a situação. A crase, ela é uma fusão, é o que está sendo falado aí, tá? Ela é uma fusão. Fusão do quê? Da preposição, é o que eu coloquei aqui, tudo bem? Posicionada antes, gente, ó, preposição, posicionada antes. Preposição, posicionada antes. Com o artigo, exatamente isso que nós estamos vendo ali. Estamos vendo aqui, tá bom? Definido. Obedeceu, é o verbo transitivo indireto. As leis de trânsito. Eu obedeço a quê? As leis. Notem que leis é um substantivo feminino. Tudo bem? Substantivo feminino. Então, nós vamos ter essa composição, tá vendo? É uma fusão da preposição a com o artigo definido a. Ele obedece a alguém. A quem? As leis. Tem a crase, portanto. Exemplo de baixo. A preposição mais demonstrativo iniciado com a. Então, é a única situação de masculino, mas o que acontece? Quem obedece, obedece a alguém. Esse alguém que ele obedece é a palavra aqueles. Então, a junção desse a preposição com o a do pronome aquele, aquilo, acaba formando a crase. Essa é uma pequena exceção. Tudo bem? Infelizmente, vocês detestam as exceções, mas elas existem, né? A outra situação é a situação da tradição. As expressões circunstanciais femininas. O que seria uma expressão circunstancial? São os adjuntos adverbiais. Então, todos esses, à noite, às vezes, às vésperas, não precisa copiar, porque esse material já está no WhatsApp de vocês, tá bom? A espera, a procura, a beira, a tarde. Falem outros. À noite. À noite já tem. As vésperas de. As vésperas já tem.
Amanhã. Bom, vocês já entenderam. Esses são os adjuntos adverbiais com base feminina, tá bom? Indicação de hora, saiu às 3. Então aqui a gente fala o seguinte: de 5 a 7 de setembro. Tem crase nesse A? Não, porque a palavra que está colocada posteriormente não é um substantivo, é um numeral. Então não tem crase. Aqui no caso está subentendida a palavra horas. E por isso que por conta da palavra horas nós vamos ter a crase aqui, tudo bem, pessoal? Esqueçam duas regras diferentes. Uma é quando está à frente de um numeral normal e a outra é quando está à frente da palavra horas, que daí a crase é obrigatória. Na frente do numeral não põe crase. Na frente de horas se coloca crase porque é adjunto adverbial, tá bom? E essa aqui, expressões moda de, madeira de, eu não vou nem passar por isso. Por quê? Porque são expressões que vocês não usam numa dissertação argumentativa do Enem, que é o nosso foco agora. Tudo bem? Quando vocês forem fazer concurso público, aí vocês têm que voltar, geralmente os alunos voltam para se preparar aqui conosco. Então, olha só, vamos para os exercícios, porque nós temos pressa. Tem aluno que tem aula agora, 6h30, tem aluno que tem aula 7h15, comigo, inclusive, né? E eu quero dar um intervalo para vocês. Leia atentamente as frases abaixo. Fiz um apelo à minha colega de trabalho. Esse acento está certo ou está errado? A colega é do trabalho, então tá errado. Não, não tem a ver essa explicação. Tá certo? Aí é que está. Minha é pronome, tudo bem? Não há crase frente a ou em frente de pronomes. Tudo bem? Nós só vamos ter crase na frente de substantivo, tá? Aqui eu não posso colocar a crase, porque a palavra pronome é masculina. Tá? E tá no plural. Sem concordância não há crase. Podem repetir, por favor? Sem concordância não Sem concordância não há crase. Sem concordância não há crase. Você viu o A tá no singular, a outra palavra no plural? Esquece, sai correndo. Dá alergia, a gente fica com espinha no nariz no dia do casamento se colocar crase, tá? Então não tem crase. Escrevi um longo e-mail à Lúcia. Tem crase ou não? Não. Não. Por quê? Porque quem escreve e-mail escreve para alguém. Não. Não? Mas não tem. Eu posso escrever a você. E em a você tem crase? A resposta é não, o pessoal é muito rápido. É artigo. Um é artigo, professora, um longo e-mail. Eu escrevi a carta a Artigo. você. Você é pronome. Só vai ter crase na frente do substantivo. Por favor, é muito rápido. Não precisa. Não, um é numeral, né? Lúcia é um nome próprio. Frente a nomes próprios não se coloca crase. Essa é a regra, anotem aí, por favor. Frente a nomes próprios não se coloca crase. Ler faz muito bem às pessoas. O que a gente vai fazer para descobrir se tem crase ou não? Primeiro, já temos um bom indício. Qual é o indício? Pessoas é substantivo. E é feminino. E tem concordância. Aqui está no plural e aqui também está no plural. Percebem? Agora, vocês querem tirar a prova? Substitua a palavra pessoas por uma palavra masculina. Aos alunos. Oh, já falei. Alunos. Ler faz bem aos alunos? Sim. Se é aos, é a mais os. Qual é a nossa prova? O a é artigo, o a é preposição e o os é artigo. Significa que se eu tenho pessoas, eu vou ter o a preposição mais o as artigo. Tem crase ou não tem crase? Sim. Sim, certo. Item 4. A autocobrança induz a alguma coisa. Então eu já sei que o verbo induzir, ele é transitivo indireto, tem a preposição a regindo. Que coisa é essa? Loucura. Loucura é substantivo? Sim. É feminino? Sim. Tem concordância do a
Com loucura? Aqui está no singular e aqui também está no singular? Sim, sim e sim. Crase. Resposta certa? Letra D de dado. O uso da crase. Tá certa. A loucura. Oi, Vitor. Não, tô falando ali na 4, na última. A autocobrança induz a... Tá correta, né? Correto. Tá. Item 2. Da mesma maneira que vão à drogaria comprar remédios, eles levam o receituário à biblioteca e tomam emprestados os volumes aconselhados. Pode-se afirmar que nessa frase, as duas ocorrências de crase são de caráter facultativo? Vamos lá. Quem vai a algum lugar. Algum lugar. Que lugar é esse? É a farmácia. É substantivo? Farmácia é. É substantivo? Sim. Sim. Muito bem. Está no singular? Sim. Sim. É substantivo, está no singular. Tudo bem? Tem a crase ou não tem? Sim. Sim. Quem vai a algum lugar. Que lugar? A farmácia. É substantivo? Sim. É feminino? Sim. Aqui está no singular. Aqui também está no singular. Olha lá, farmácia. Drogaria, desculpem. Drogaria, mesma coisa, tá? Drogaria. É substantivo? Sim. É substantivo. Drogaria. É feminino? Sim. É feminino. Está no singular? Está no singular. Então ela não é Cortando. Ela não é. Cortando. É muito botão para apertar, gente. Ela não é facultativa, ela é obrigatória. Tem que ter essa crase, tá? Da mesma maneira que vão à drogaria comprar remédios, eles levam o receituário à biblioteca. Quem leva alguma coisa a algum lugar. Que lugar? Biblioteca. Biblioteca é substantivo? Sim. É feminino? Sim. Sim. O A está no singular? Sim. Biblioteca está no singular? Sim. Então eu tenho o artigo biblioteca. Quem leva alguma coisa à biblioteca. Essa crase ela é obrigatória. Não é facultativa também, tá? E tomam emprestados os volumes aconselhados. As duas ocorrências de crase são de caráter facultativo? Errado. A segunda ocorrência de crase, há uma locução feminina? Não, porque não é adjunto adverbial. Vamos falar adjuntos adverbiais. À noite, à espera, à tarde. Tudo bem, pessoal? A procura. A procura. Muito bem, pois não, João? Qual que é a crase facultativa? Facultativa? Na frente do pronome sua, ela é facultativa. Tá? As duas ocorrências de crase justificam-se pelo mesmo motivo? Apenas uma das ocorrências de crase é de caráter facultativo? As duas pelo mesmo motivo. Qual motivo? Completa verbo bitransitivo, completa verbo transitivo indireto. É um verbo que requer a preposição a. Depois eu tenho um substantivo, que é o objeto indireto. As duas têm a mesma razão, as duas têm o mesmo motivo, tá bom? Item 3. A frase em que o uso da crase está incorreto é: professor dirigiu-se à sala. É essa a nossa resposta? Certa ou errada? A gente está procurando a incorreta. Essa é a nossa resposta? Não, ela está correta. Porque quem se dirige a alguém. Quem é esse alguém? A sala é uma metonímia para os alunos que estão na sala, né? A sala. Então, sala é substantivo? Sim. É feminino? Sim. Aqui está no singular e aqui também? Sim. Tem concordância. Então, temos crase. Pessoal, é matemática pura, é só fazer as contas, tá bom? Então, essa está correta. A partir de amanhã, farei as redações sem me atrasar. Que coincidência essa frase. Que piada. Tô rindo muito aqui. Tem crase aí ou não? Tem. Partir é substantivo. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis. É verbo. É verbo.
Tem crase na frente de verbo? Não. Pronto. Ai, professora, mas eu sempre escrevi com crase, escreveu errado. Curso de redação Suzana Luz. Ai, professora, mas eu vejo um monte de outdoor. Gente, constantemente eu sou convocada. Professora, tal coisa, tem crase ou não tem crase? Não. Ai, meu Deus, ferrou. Por quê? Tem 15 outdoor pela cidade espalhados. Geralmente de escola. Agora, como você deixa 15 outdoor de escola espalhados na cidade com uma crase errada, uma concordância errada, né? Às vezes, o pessoal da publicidade não teve humildade de submeter um professor para dar uma olhada. Às vezes, o coordenador que deu o ok para a arte não tem a regra na cabeça, né? Aí eu passo pelo outdoor e vejo lá um remendo em cima da crase, né? Não tinha crase e colocaram a crase. Aí o pessoal vai lá e faz um remendinho, uma pintura, bota uma florzinha, sabe? 15 outdoors espalhados pela cidade. Quando é outdoor, ótimo. Quando é front door, é pior, porque o outdoor é papel. Agora, o front door, ele é aquela lona. Aí fica bonito de se ver. Aí eles têm que fazer um tipo de pop art, grudar uma coisa em cima, assim, em 3D, para disfarçar o erro gramatical. Oi, Maria Antônia. Então, partir que não tem a crase. Isso. Mas, tipo assim, que nem a gente estava falando do dia, noite, a véspera dele. Sim, porque noite é substantivo, véspera é substantivo, tarde é substantivo, certo? As manhãs, a professora comia os frutos das cestas que seus alunos mandavam para a casa dela no dia dos professores. Ou seja, dia 15 de outubro, eu acordarei 6 da manhã só para esperar os entregadores à porta da minha casa. Depois eu vou colocar o endereço direitinho para vocês, tá bom? Vou colocar lá também a autorização na portaria, o pessoal entrar. Aqueles vários entregadores que formaram filas na minha porta para entregar cestas de café da manhã, frutas, chocolates da Copenhague, aquelas cestinhas de 1.200. Hã? Presentinho, um reloginho da Guess, quem sabe, né? Quem pede é esperto, bobo quem dá. Não, esperto quem dá. Hã? Aquelas bolsas feitas à mão. Pode ser. À noite, está certo, é um adjunto adverbial, tem crase. Referiu-se àquilo que viu, também está certo. Lembra que com o verbo aquele, aquilo, vai ter a crase. Desde que o verbo que estiver à frente requerer a preposição. Então, quem se refere a algo, a alguém. A alguém, então também está certo. Fugiu às pressas, apressadamente. Pressas no plural é substantivo, tá, pessoal? E com esse às pressas, forma um adjunto adverbial. Então também aqui está certo. A nossa resposta é letra B. É a única que está errada, porque partir é verbo, tá bom? Essa aqui é a única incorreta. Até aqui tá tudo bem, gente? Eu tô falando rápido porque é uma aula, é uma flash aula. Flash class, é rápido mesmo, tá? Ok? Tudo bem? Beleza, vamos à frente. Observe as duas ocorrências do sinal indicativo de crase. O dentista voltava à unidade de saúde pública todos os dias. Quem volta a algum lugar. Que lugar é esse? Unidade de saúde. Unidade é uma palavra feminina, sim ou não? Sim. É um substantivo? Sim. Aqui está no singular e unidade também está no singular? Sim. Então Sim. Tem acento. Tem acento, tá certo. De segunda a quinta-feira, tem crase aqui? Em dias da semana, eu vou colocar crase? Não. Não vou colocar. De segunda a sexta, não tem crase, tá? Às vezes havia ensaio. Às vezes é um adjunto adverbial. A palavra vezes é feminina? Sim. Sim. Tá? Sim. É feminina. Tanto que eu posso falar assim, às vezes em que você esteve aqui, aí não tem crase, inclusive, porque daí eu estou fazendo sujeito. Ele vai ter crase quando ele for. Ele vai ter crase quando ele for um adjunto adverbial. Tudo bem? Às vezes, o número de vezes, tá vendo? A palavra vezes, ela é feminina. Muito bem. Então, aqui tem, aqui não tem e aqui tem. Excelente. Vamos à frente. Nas sequências abaixo, use a com crase, as com crase. Tudo bem? É preciso garantir o acesso à saúde. Tem ou não tem?
Tem. Porque a palavra acesso requer a preposição a, e a palavra saúde é um substantivo Feminino. e está no singular. Tudo bem? Então, o que eu vou colocar? A com acento. Eu vou fazer o seguinte, para não dar confusão em ninguém, eu vou escrever em minúsculo, para ficar certinho, para ninguém depois falar, a senhora colocou tudo em maiúsculo, eu também coloquei, eu já vi essa resposta. A saúde da população está em risco. Vai ser singular. A saúde. Com ou sem crase? Sem crase. Sem crase. Por quê? Porque a saúde é sujeito do verbo estar. Não tem uma palavra anterior que requeira a preposição a. É um simples artigo, pessoal. Simples artigo. Número 6. O gerente dirigiu-se à sala. Já expliquei. Quem se dirige a algum lugar. Professora, eu poderia afirmar ali que também risco não é feminino no primeiro, na letra... É masculina. Isso que eu tô falando. Risco é masculino, então não vai ter crase, é isso? A primeira, número 5. Mas é em risco, não é a risco. Ah, tá certo. Ok? O gerente dirigiu-se a. Aí vem a palavra sala. Sala é substantivo? Sim. É feminino? Sim. Tem concordância? Sim. Então, vai ter o artigo, preposição mais artigo, acento. E pôs-se a falar. É verbo, não Não é tem pra crase. perguntar, não. Falar, não, Su, tira isso daí bem rápido, por favor. É um verbo, Su. Corre, Su, sai daí. Não erra, não, misericórdia, não faz a gente ficar confuso. Isso, ok, é verbo. A falar, não é substantivo, feminino. É verbo, não tem crase, vem de verbo. Não tem crase na frente de pronome, não tem crase na frente de numeral. Não tem crase na frente de nada, a não ser substantivo. Tá? A falar a todas as pessoas. Tem crase ou não? Não. Não, porque todas é pronome. Não importa se é até a toda. Podia ser a toda, não teria crase. Então aqui tem duas razões para não ter o acento denotativo de crase. É pronome e aqui está no singular e aqui está no plural. E se tivesse as todas, não existe essa expressão. Por favor, não confunde aquilo que já é terrivelmente confuso, tá? Agora, vamos lá. Agora respirem fundo, bem fundo. A todas. Falar a todas as pessoas convocadas. Tem acento ou não? Eu acho que não, Su. Porque o todas não pede o complemento. Mas assim, coloca no lugar da palavra pessoas, coloca a palavra alunos. Dá para colocar todos aos alunos? A todos? Aos alunos? Não, a todos. Tá errado, não tem crase. Exatamente, a todos os alunos. Então, quando eu estou em dúvida, o que você faz automaticamente? Você troca por uma palavra masculina. Se der aos, é porque tem crase. Se não aparecer o aos, tem só o artigo os, então é só o artigo as. Tá bom? É só artigo as. Fique à vontade e confiem a mim tudo que tem a dizer. Fique à vontade. Tem acento ou não? Tem. Tem, porque esse à vontade é advérbio. À vontade significa livremente. Fique do jeito que você quiser. Esse à vontade é adjunto adverbial. É diferente de eu falar assim, nossa, a vontade que eu tô de falar mal de você, Joana, você não tem noção. Entenderam? À vontade. Esse fique à vontade, esse à vontade é adjunto adverbial. Ok? E por ser adjunto adverbial tem a crase. E confie a mim. Tem crase ou não? Não, minha pronome. Gente, Confie em mim. mim é substantivo. Mim é Pronome, Su. É pronome. Mim é pronome. Não tem crase, tá? Em mim, né? Seria. Confie em mim. Não,
Pode ser em ou a. No caso é Pode ser confia em mim, então. confia alguma coisa a alguém. Tá Não é bom. confiar em alguém, é confiar em alguma coisa. Eu vou confiar meu anel a você. Guarde. Hã? Sim, quando ele é transitivo direto e indireto, não é sério, não. Daqui ninguém me tira. Tudo que tem a dizer, crase ou não? Não, é verbo. O que dizer é verbo, não a crase na frente de verbo. Os que assistiram a peça, Com crase. quem assiste, Assistir a. tudo bem? A novela, a festa, a cena. Então tem acento, tá? O verbo transitivo. Que pena que o verbo assistir, a Academia Brasileira de Letras podia dizer, né? De hoje em diante o verbo assistir não importa qual transitividade, ele vai ser só transitivo direto. Não vai ter mais a crase. Isso foi um grande favor pra gente, né? Os que assistiram a peça chegaram a aplaudi-la. Sem crase é verbo. Sem crase, porque isso não de verbo. Postando-se a poucos metros. Não, Não tem concordância. porque poucos metros Aos, né? é masculino, então não vai ter crase. Número 9. Seria aos, né? Mais de um século que em uma reunião de escritores se propôs a maldição do cientista que reduzia o arco-íris a simples matéria. Tem crase. Vamos trocar a palavra maldição por um substantivo masculino, castigo. Se propôs ao castigo ou se propôs o castigo? Não, gente. Eu vou propor, Não, eu tô falando de baixo, tem crase. um jogo a vocês. Tá? Eu vou propor um jogo a vocês. Eu propor um jogo, tá? E aí eu propor um jogo, eu percebo que aqui é simples substantivo, não tem crase. Eu tenho que olhar para a palavra de trás. É a palavra anterior, ela é regida pela preposição a? Sim. Aqui no caso vai propor, não é regido pela preposição a. Tudo bem? Eu vou propor um acordo a você. Vou propor um negócio, não é propor a um negócio. Tá? Tudo bem, pessoal? Agora, eu vou propor um negócio A você. a você, a ele. Tudo bem? Aí sim, aí teria. Aqui não é o caso, porque maldição é o objeto direto, tá? Ele propôs a maldição do cientista que reduz o arco-íris a simples matéria. E agora? Quem reduz alguma... a gente vai reduzir alguma coisa a outra. Eu reduzo o meu anel a ouro puro. Entenderam a situação? Eu reduzo isso a aquilo. Parece muito na coisa de laboratório químico, né? Você pega uma matéria, esse reduzo aqui significa transforma. Transformou uma coisa a outra coisa. Nesse caso, tem crase. Tudo bem? Ele é objeto indireto e por isso tem crase. Simples é adjetivo da palavra matéria, tranquilo. Refiro-me a atitudes. Faltou um sul. Ele representava uma ameaça à poesia. Ele representa uma ameaça a alguma coisa. Que coisa? A poesia. Tem acento? Tem crase. Tem Sem crase. crase. Muito bem. Refiro-me a atitudes e às atitudes. Em qual tem crase, em qual não tem crase. Na segunda tem as atitudes. Não, ao contrário. Na primeira tem. Na segunda não. É porque na segunda tá escrito adultos. Pessoal, sem concordância, falem mais alto. Sem concordância, Não Não há há crase. crase. sem concordância, Não há crase. crase. não há crase. Singular, plural. Tem crase ou não? Não. Não. Agora, aqui está no plural, aqui está no plural e aqui está no plural. Tem crase ou não? Tem. E o verbo referir-se é transitivo indireto? Eu me refiro a alguma coisa? Sim. Ô, professora, mesmo querendo o segundo exemplo, as e adultos ali
Para trás de atitudes de adultos não influencia mais. Adultos é mero adjunto adnominal. Ah, obrigado. Que na verdade levam as moças. Tem ou não? Não. Não. Eu levo alguém a. Agora sim. A rebeldia. Tem ou não? Tem. Sim. Agora tem. De novo, ó. Eu levo alguém a algum lugar. Ou a alguma situação. Eu levei meus alunos a. Loucura? Não, não. Eu levei meus alunos a quê? Aprovação! Ai, Júlia, por um momento eu achei que você ia falar a frustração. Não, não. Eu levei meus alunos à aprovação. Isso mesmo. Então aqui, ó, no primeiro é mero objeto direto, não tem crase. No segundo é objeto indireto do verbo levar. Hã? Ah, tem alguém querendo entrar. Obrigada por ter... Só tem gente entrando porque você não mandou o link na T4. Eu que mandei agora. Meu Deus do céu, não pôs o link da T4. Caras, ninguém fala nada pra mim, gente. Eles falaram agora só. Fazer o quê? Tô gravando. Postou-se a porta do prédio. Faltou um de novo. Vai sim. Oi? Na 10, faltou um. Faltou um. Ah, verdade. Refiro-me às atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia insana e a... Pessoal, veja, não tem sentido algum ter crase na frente do artigo uma. Porque a crase não é a junção da preposição mais o artigo a. No caso aí, eu tenho o artigo uma. Então, não tem crase de jeito nenhum, de forma alguma, tá? Postou-se a porta do prédio. Com crase. Tem crase, porque a porta é adjunto adverbial. Tudo bem? Eu me coloquei na frente da porta. Postou-se a porta. À espera de uma pessoa. À espera, adjunto adverbial. Qual espera é feminina? Sim. A palavra porta é feminina? Sim. Sim. A quem, de uma pessoa a quem entregar, quem é pronome, tem crase? Não. Vai entregar a pasta. Quem entrega alguma coisa, vai ter crase aqui? Não, só teria crase se fosse objeto indireto. Eu vou entregar a pasta à professora. E agora? Agora tem. Agora tem objeto indireto. Tudo bem, pessoal? Ok. Há 2 dias da prova, cedeu a um impulso irracional de fugir a ela. Há 2 dias da prova, tem crase? Não. Não. 2 é numeral. Numeral. Então, além de ser numeral, nós temos também Não tem concordância. seguinte, é aquilo que vem à frente, não vai ter crase, tá? E o que está atrás, você vai usar o verbo haver, certo? Então, frente à questão, a distância, a tempo, que está à frente, não vai ter crase. Há 2 dias da prova, você deu a um impulso. Impulso é masculino, obviamente aqui não tem crase. Ela é pronome, obviamente aqui não tem. Su, mas eu já vi, estava errado. É muito simples, pessoal. Às vezes a gente vê mesmo. Quando eu estou mais ou menos tranquila, ou muito cansada, ou muito nervosa, eu entro na Folha de Estado de São Paulo e lá vou procurando. E mando cartinha. Não tem essa crase, tem erro de concordância, não tem paralelismo, usou a palavra errada, chamou o prefeito de ela, e assim por diante. Aqui logo que me lembro quando o Blairo Maggi assumiu o governo, teve um jornal aqui de Cuiabá que colocou, ela declarou que estão chamando o governador de ela, se está tudo bem para ele, tudo bem, mas não sei, desconfio que não esteja muito bem, né? Então, aí, e ficam bravos comigo ainda. Igual entrega ao domicílio, a domicílio e em domicílio. Olha só, vamos lá. Comunicamos que encaminhamos a petição anexa à divisão de fiscalização. Qual que vai ter assento? Primeiro ou segundo ou primeiro? O segundo. Porque
encaminhamos a petição. A petição é objeto direto. A divisão de fiscalização, objeto indireto. Quem encaminha alguma coisa a algum lugar. Divisão é substantivo, é feminino, não tem... já estou me perdendo. É substantivo, é feminino, tem concordância, então tem acento. O progresso... continua. Que está apta a prestar... Tem ou não? Não, prestar é verbo. É verbo. As informações solicitadas. Tem crase ou não? Quem presta? Prestar. Presta ao... Se eu colocasse assim, prestar as informações solicitadas à professora. Aí teria. Aí tem. Porque daí seria a professora, seria objeto indireto. Tá? O progresso chegou inesperadamente àquele subúrbio. Tem acento ou não? Sim, aquele. Sim, e quem chega a algum lugar e aquele subúrbio começa com o pronome que começa com A. Então vimos que tem acento. Mas é masculino, mas é uma exceção. Tá lá no quadrinho lá em cima, tá? Para quem chegou atrasado. Daqui a poucos anos é masculino. Tem crase aqui? Não. Não. Nenhum dos seus moradores se lembrará mais das casinhas que há tão pouco tempo marcavam a paisagem. Fechou o microfone, Su. Fechou o microfone. Abriu. Tá mudo pra gente. Abriu já. Não abriu, não. Abriu agora. Falem pra mim. Marcavam a paisagem. Abriu o microfone? Abriu. Sim. Engraçado, vocês aqui fecham do nada, né? Nem me mexi, tava estátua aqui, fechou o microfone. Eu falo pra vocês que tecnologia tem alma, sei lá o que é isso, né? Talvez também possa ser o fantasma do Enem passado. Não é verdade? Às vezes eu tô na cama e sonho com o Enem passado. Nossa Senhora. O Enem não acabou, parece, esse ano, né? Eu acho que esse ano tô um pouco cansada esse ano, sabe? Não sei vocês. Porque a gente teve Enem até abril. Aí, a hora que a gente começou a descansar pro Enem, parece que estava faltando 1 mês e meio pro Enem de novo, sabe? Então, parece que, cara, não acaba nunca esse tal do Enem, né, gente do céu? E eu que faço todo ano, imagina. O Enem é no dia do meu aniversário, imagina. Eu vejo a cena, dia 21 de novembro, chegando em casa, depois de ter feito a prova, e ter cestas e cestas de presentes lá pra mim na minha casa, esperando, sabe? Pegou o nome, esse aqui é João, que lindo! Depende do tema. Daniel, o que eu tenho a ver com o tema do Enem? Tudo. Não tem nada com o tema do Enem, porque vocês vão detonar, não importa o tema, gente. Redação é uma coisa... Amém. Descobre a técnica que pode ser o tema que for. Tem que ter técnica, é isso. E gramática, porque não é o que a gente fala, mas como a gente fala. Como? Como que você está falando isso? Você pode usar o repertório melhor do mundo. Se você não souber lidar com a linguagem, ele fica ali, bailando, pairando. Vai 120 na competência 2 com um repertório sensacional. É o que nós vamos ver hoje, inclusive, na aula, tá bom? Repertório excelente, mas sem legitimação, você errou. Errou-se tudo. Bom, marcavam a paisagem. Troquem a palavra paisagem por uma palavra masculina. Marcava o lugar. Pronto, marcava o lugar. Não tem crase. Então não tem crase. Estou à espera de certa pessoa. Eu já não estou à espera, eu encontrei. Tem crase. Lembra de vocês que encontraram aí? Agora vocês encontram. Tem tá? crase. À espera de uma certa pessoa. À espera é adjunto adverbial. Espera é feminino? Sim. Sim. A quem poderei pedir informações? A quem poderei pedir informações? Esse a quem tem crase ou não? Não. Não. Por quê? Porque tem um pronome, né? E quem é pronome, não é substantivo. Só vai ter crase na frente, substantivo feminino. Pronto. Agora, quando for amanhã, hoje eu já entreguei as redações pro pessoal da quarta, né? Quando for amanhã, vocês começam a receber, todo mundo com acesso à água, sem crase. Dá uma vontade. Dá risada, né? Dá risada. Dá vontade de pegar uma porta, falar, vem cá, vamos conversar, nós dois aqui, ó. Vitor, você conhece meu bonequinho sem cabeça? Ainda não Isso é violência contra adolescentes, isso. Você acha que violência contra...
é menor isso? Com certeza. Não, um corpo decapitado na Eu- aula, né? Vou colocar de repertório na minha redação para amanhã. Psicológica. Mas eu já tô meio velhinha já. Um exemplo disso é a professora do curso de gramática, Suzana Luz, que ameaça seus alunos em sala de aula com boneco sem cabeça. Conforme vídeo exposto no canal YouTube, não é Pelo verdade? Google Meet. Né? Conforme consta no canal YouTube. Com certeza. No YouTube a gravação, né? Eu faço um link particular só para vocês, privado, só para vocês, né? Aí você vai falar link privado ainda, fazendo com que não possa haver uma representação contra, né, a professora. Isso, excelente, gente, ótimo. Me prendam, mas tirem 900 mais de redação do Enem. A quem poderia pedir informações a respeito? Ah, claro, respeito é masculino, vou pôr crase. Ó, gente, juro, quem errar crase no simulado a semana que vem, eu vou dar um castigo daqueles assim, colocar ajoelhado no milho, tá? Então, respeito é masculino, não tem crase. Devido às chuvas, no plural. Sim, tem crase. Devido a alguma coisa. Que coisa? As chuvas. As chuvas. Ah, então tem crase. Não a levarei a nenhuma festa. Não tem. Não Sem tem. crase, é verbo. É verbo. Levar é verbo. Mas você poderá ir a outras amanhã. Não tem. Não tem Não concordância. tem, porque aqui está no singular e aqui está no Plural. E eu tenho ainda a palavra festas implícita aqui, há outras festas. Certo? Então aqui não tem crase. Por quê? Não tem concordância. Não, porque vocês guardem o mando. Vocês vão tomar banho hoje cantando. Sem concordância, não há crase. Sem concordância, não há crase. Oi, mãe, bom dia. Mãe, você sabia que sem concordância não há crase? Aquele beijo. Namorada, aí você olha nos olhos e fala assim, sabia que sem concordância não há crase? Sem concordância não há crase. Isso mesmo. Ok, vocês entenderam, tá? Isso, você coloca um áudio sem concordância. Repite. Sem concordância não há crase. Algum tempo vai à montanha e volta a casa para descansar. Tem casa, crase? Quem vai a algum lugar. Que lugar? a montanha. Pronto, tem crase. Tem crase. E no segundo também. Quem volta, volta D, né, Su? Isso. A verdade, vocês sabem desse jeito, eu não consigo pensar assim. Mas tudo bem, valeu. Quem volta, volta D. Significa que isso aqui é apenas uma preposição, né? De casa. Agora, a gramática, vamos falar então a gramática agora. A gramática faz o seguinte, ela fala assim pra gente. Quando tiver apenas a palavra casa aqui, é esse raciocínio do D, é apenas a palavra casa genericamente colocada. Agora, se eu falar assim... Qual que era seu macete que você usar, professora? Calma, respira. Se eu falar assim, ó, e volta à casa da professora... A gramática pensa, sabe de que maneira? Ela pensa assim, agora, já não é genericamente de qualquer casa, é da casa da professora. Existe uma especificidade. Já não é qualquer casa. Tanto que você não falaria volta de casa da professora. Você falaria volta Da. Quando eu estava voltando da casa da professora Suzana Luz, você não falaria volta de casa. Então, se você tiver uma especificação, ó, artigo especifica. O artigo definido, especifica. O artigo indefinido, não especifica. Então, simplesmente, casa, eu vou à casa. Era o que estava escrito antes, tá, gente? Tá? Não era o que estava escrito antes. Se eu tenho aqui, tão somente aqui a palavra casa, esqueça disso aqui, que isso aqui é uma outra oração. Não vou colocar crase. Agora, se eu especificar a casa de meu pai, eu especifiquei, agora vai ter crase. Tá? Nós vamos deixar sem, porque a frase estava sem. Então, a resposta é sem, tá bom? Cadê esse tempo? Aqui. Tudo bem, então aqui também vamos deixar sem. Assim.
Durante a semana, o rapaz deveria apresentar-se à direção da escola. Tem crase ou não? Tem. Porque quem se apresenta a alguém ou a algum lugar, e esse alguém seria a palavra direção, que na verdade é um metonímio para indicar os diretores, né? Mas é feminino, é singular, então tenha sempre sim, senhores. Eu me apresentei ao público, eu me apresentei aos alunos. Tá vendo como é transitivo indireto? Tá? Para repor todas as aulas, eu repus algo, pessoal. Eu repus minha falta, não é? Eu repus a minha falta. Tudo bem? É transitivo direto. Então, eu repus isso, não é? Eu repus a isso. Não tem a preposição a, não tem. As aulas a que faltaram. Ela faltou a aulas. Não tem porque está na frente do que? Tudo bem? Está na frente desse quezinho aqui, ó. Então não tem. Pronome, né? Pronome. Que? Um homem condenado à ignorância. Tem. Porque quem é condenado a fazer alguma coisa. Ou a ser de algum jeito. Ele foi condenado a ser ignorante. Ignorância é substantivo, é feminino, está no singular, tem crase. Pode entrar, gente. Pode entrar. O outro, o próximo já não tem, então, porque ele tá de novo quem tá. De novo o pronome. Não tem acento. Tudo bom? Foi roubada uma parte do seu direito à vida. Direito à vida, tem acento ou não? Sim. Tem. Sim, quem tem direito a alguma coisa. Que coisa? Vida, substantivo, feminino, singular, acento. Tá bom? Há tempos venho dizendo que essas medidas têm sido nefastas, não só a uma determinada categoria profissional, como também a toda a sociedade. Onde que vai crase aí? Só a sociedade. Quê? Não é só na sociedade que tem crase? Porque uma já é artigo e toda é pronome. Coloca a palavra sociedade, troca por uma masculina. A todo o povo ou a todo ao povo? Ah, então não tem crase em nada. Não tem crase em nada. Essa é a resposta, tá? Não só uma é artigo, na frente de artigo não coloca crase. Toda é pronome, não coloca crase. Isso Uma é numeral também, né? Uma pessoa. Não. Numeral é só 1, 2, 3, Nesse então. caso aqui, não, pode ser 1, 2, 3 caixas, mas não vamos, senão o pessoal vai achar que isso aqui é um numeral, não é não. A língua portuguesa tem isso, por isso que a gente fala, depende, me dá a frase, me dá a oração, né? Cuiabá não deixa nada a dever à maioria dos grandes centros comerciais do país. Daqui a pouco será um dos maiores. Sem indústria? É verdade esse bilhete. Deve ser verdade, né? Não sei. Centros agrícolas, Vamos torcer. Comerciais tá difícil, né? Vamos lá. Bom, primeiro, não tem porque é verbo. Nada a dever. A maioria com crase. Com crase. E daqui a pouco tem crase. Não. Que é advérbio, é masculino, não é pouca, nem que. E se fosse pouca, também não teria, tá bom? Porque pouca é advérbio. Beleza, pessoal? Ai, meu braço. Muito bem. Ô, professora, eu não peguei aquela última. Não, menos de uma hora, né? Eu não peguei aquela primeira lá, é devido a isso não tem crase, né? Devido a isso, É. não tem crase, porque isso Tá bom. é pronome. Tá. O que mais? Vamos voltar em alguma coisa que ficou dúvida? Tá bom. Vocês vão errar mais crase, gente. Misericórdia. Pronto. Vamos voltar ali na. Prof. Vou voltar para as primeiras, então, professora. Quem tá me chamando? Eu, Isabela. Repete a última, por favor. A última. Pelo menos eu fui sincero.
Com certeza, prefiro. Mas você vai procurar não errar, né? Cuiabá não deixa nada a dever. Quem não deve, não deve a alguém, tudo bem? Eu não devo nada a você. Eu não devo nada a ele. Quem que é o complemento? É a palavra maioria. Maioria é substantivo? Sim. Porque esse dos grandes centros comerciais do país é mero adjunto adnominal. Adjunto adnominal completa um substantivo. É um substantivo, é feminino, está no singular. O verbo é transitivo e indireto. Quem deve, deve alguma coisa a alguém, a maioria dos grandes centros. Tá? Então tem crase. E aqui a palavra pouco é uma palavra masculina, ou mesmo que fosse feminina, ela é um advérbio, ela não é um substantivo. Tudo bem? Eu tenho comida. Comida é substantivo. Agora, quando eu falo tenho pouca comida, esse pouca não é substantivo, está apenas acompanhando o substantivo. Tá bom? Entenderam? Tá? Então a palavra pouco também não tem. O que mais? Isabel? Maioria é sujeito ali, professora? Onde? A maioria, lá no 21. Tem A crase, maioria eu não do- devo nada à maioria. Mas a maioria ali se enquadra em qual definição? É substantivo a palavra maioria. Ah, tá. Por isso que tem a crase, inclusive. O que mais? Professora, só uma dúvida. O que é pior? Colocar crase no tem ou colocar? Oi? O que é pior? Colocar crase no tem ou Não. colocar? Ele perguntou o que é pior, não colocar quando teria que ter ou não colocar. Vai consistir em erro do mesmo jeito. Igual vocês que ficaram acesso à água, sem colocar crase, a gente vai contabilizando 1 erro, 2 erros, 3 erros. Ó, o aluno, ele pode até repetir, ele pode até cometer 2 erros, mas se ele repetir o erro, deixa eu falar de novo, ó. Vocês podem ter 2 erros na redação toda. Vamos supor, um erro de crase e um de vírgula. Você ainda fica com 200. Mas se você ficar repetindo erro de crase, erro de crase, erro de crase, o que acaba acontecendo? Você vai ficar sem 160, sem os 200 do mesmo jeito. E foi o que aconteceu. Teve aluno aí que escreveu 15 vezes acesso à água sem crase. Professora, Oi. você pode dar uns exemplos para nós? Porque eu fiz numa redação, só que eu coloquei no lugar de a água, eu coloquei a substância, a matéria, e falaram que isso aí está errado. Seria isso? Não entendi nada, Vitor. Fala de novo. Não, foi assim, para não ficar repetitivo, como você estava falando, e estava tratando de água. Aí eu falei, no lugar de água, para não ficar repetitivo, eu coloquei a matéria e a matéria e a... Eu não estou lembrando agora. Né, Vitor? Oi? Você é aluno da Carol? Sou. Então, ó, veja só, presta atenção. Quando a gente fala em não repetição, é assim. Tem aluno que, porque o tema é água, em cada linha, ele usa a palavra água. Sendo que ali ele poderia ter usado ela. Eu coloquei a matéria não pode, né? Vitor, respira, calma. Eu já entendi o que você fez, mas eu sou professora, a gente dá uma voltinha, tá? Pra chegar onde a gente quer. Vou te começar de novo. O tema é água. Aí o aluno na primeira linha, ele coloca, segundo a ANA, Agência Nacional de Águas, já tá ali. A água, ele coloca vírgula na mesma linha. A água é uma substância extremamente importante para a vida no planeta. A água, não sei o que, porque da água, sendo que ele poderia ter falado ela, essa, aquela, tal substância, esse elemento, mas daqui a pouquinho... Tudo pelo pronome, né? Calma, respira, Vitor. Quando você estiver na linha 7, 8, 9, você pode de novo usar a palavra água. Porque assim, não é para o aluno a cada 2 linhas usar a palavra água, mas como o tema é acesso à água, você vai acabar usando a palavra água ao menos umas 6, 7 vezes ao longo do texto. Certo? Então aí, certamente, o que a Carol te falou é o seguinte, você pode sim usar substantivos, mas às vezes vocês são 8 ou 80. Ou vocês repetem demais, ou vocês criam uma paranoia que daí vocês não repetem de jeito nenhum.
E aí a gente fala, calma, não é para ficar usando a cada 2 linhas a palavra água, mas também usar uma vez, 2 na introdução, 2 no primeiro parágrafo de desenvolvimento, mais 1, 2 ali, porque o tema é água. O tema é água, então é meio difícil você fugir da palavra. Só não pode ficar, não usei os mecanismos de não repetição e ficar, ao invés de falar ela, fala água, ao invés de falar dela, fala água, e assim por diante. Você diria que pronomes, então, são melhores, porque eu coloquei essa matéria, esse recurso. Isso, até que você fala esse recurso, a matéria tá ótimo, mas aí vocês começam a fazer poesia, né? Esse elemento primordial, né? Esse elemento vital, e aí vocês começam até a fazer neologismos. Aí é o momento que a gente fala, alto lá, amigo, vai com calma, respira. Então, essa matéria, esse recurso, dá para colocar? Isso. Dá, né? Gente, muito obrigada. Não erre mais crase. Semana que vem, simulado. Uhul! Ninguém errando crase, hein, pessoal? Beijo, tchau, tchau. Tchau, Su. Tchau, Su. Tchau, Su. Tchau, Su. Tchau, professora. Tchau. Valeu, valeu. Tchau, pessoal. Obrigada pelo lindona, Carol. Quem é da quarta, vamos aproveitar esse link mesmo. Já pode ficar aí mesmo, tá, pessoal? Não vou nem abrir outra sala. 15 minutos de descanso pra gente, tá, pessoal? Pra gente dar uma descansadinha, tal.